Eles pareciam homens comuns, o tipo de pessoa que você convidaria para a festa de aniversário da sua filha. Mas não se engane. Essas imagens são apenas recortes, pequenos fragmentos de uma história muito mais sombria. Esses homens foram aliados de Adolf Hitler, indivíduos que alcançaram um nível de perversidade que marcou a humanidade para sempre. Neste segundo vídeo da série, vamos conhecer os perfis de Ernst Röhm e Hermann Göring e entender que ditaduras não surgem do nada, nem pelas mãos de um único homem. Elas nascem de ideias rasas, preconceitos latentes e do ódio. São construídas aos poucos, passo a passo, de forma quase imperceptível. Primeiro surge uma ideologia, e com ela, um inimigo a ser combatido. Aos poucos, outros se aproximam, movidos pelos mesmos impulsos. O que antes era desorganizado vira grupo, depois vira força. Então, poder. Quando se percebe, eles já estão nas entranhas do sistema. Para qualquer pessoa com um mínimo de humanidade, ao olhar para esses homens, a sensação é nítida. Eles parecem ter vindo das profundezas do inferno. Und das deutsche Volk siegt heil! Sieg heil! Sieg heil! O show de horrores da extrema-direita. Parte 2. É sabido que os nazistas perseguiam homossexuais por considerá-los uma ameaça aos ideais de raça, família e moral. Eram rotulados como antinaturais e degenerados. Líderes como Heinrich Himmler dizia que a homossexualidade enfraquecia a taxa de natalidade, algo vital para a expansão do Reich. Mesmo antes da ascensão nazista, o parágrafo 175 do Código Penal alemão já criminalizava relações entre homens. Em 1935, o regime endureceu ainda mais essa lei. Estima-se que 100 mil homens tenham sido investigados. Dezenas de milhares foram condenados, submetidos à castração, experimentos médicos e torturas em tentativas brutais de cura. E é justamente nesse cenário que surge uma das maiores contradições do Terceiro Reich. Ernst Röhm era homossexual. Embora fosse um fato conhecido em círculos próximos, ele alcançou o topo da hierarquia, tornando-se um dos principais pilares de Hitler. Como isso foi possível? Para entender, precisamos olhar para sua trajetória. Ernst Röhm. De família conservadora, Röhm ingressou no exército bávaro aos 18 anos. Adaptou-se rapidamente à disciplina rígida do corpo de oficiais. Na Primeira Guerra Mundial, serviu na frente ocidental e sofreu ferimentos graves no rosto por estilhaços de granada. Ao fim do conflito, era capitão e condecorado com as 2 classes da Cruz de Ferro. Mas nenhuma honraria aliviou o peso da derrota. A Alemanha de 1918 foi humilhada pelo Tratado de Versalhes, enfrentando perdas territoriais e uma crise econômica devastadora. A monarquia ruiu, dando lugar à República de Weimar. Contudo, essa nova democracia nasceu sob o signo da instabilidade, conflitos de rua, fome e a polarização entre esquerda e direita. O medo do comunismo, inspirado pela Revolução Russa, espalhou-se. Elites, militares e empresários passaram a financiar movimentos de direita radical como uma barreira contra o perigo do comunismo. Foi nesse caos que o movimento de Hitler ganhou tração. Röhm envolveu-se em ações violentas contra esquerdistas na Baviera, construindo uma rede de soldados e radicais.
Por volta de 1919, conheceu Hitler, na época apenas um agitador obscuro com talento para a oratória. Rem viu em Hitler o rosto político para o nacionalismo violento. Hitler viu em Rem o homem que traria os combatentes. Rem foi fundamental na criação da Sturmabteilung SA, os Camisas Pardas. Essa milícia paramilitar chegou a ter milhões de membros, ganhando fama pela brutalidade ao espancar judeus, sindicalistas e invadir comícios de oponentes, especialmente do Partido Comunista, KPD. Na noite de 8 para 9 de novembro, Hitler e Rem tentaram um golpe de Estado em Munique, partindo da cervejaria Burger Breukeler. Na época, esses locais eram grandes salões para reuniões políticas, o auditório popular da Alemanha. O plano era audacioso, mas logisticamente desastroso. Eles pretendiam marchar de Munique a Berlim, uma distância de cerca de 600 quilômetros. A pé, com homens armados e sem logística profissional, levariam mais de 20 dias de caminhada. Era um plano fadado ao fracasso. Hitler invadiu o local, disparou contra o teto e anunciou a Revolução Nacional, tentando coagir líderes locais. Enquanto Hitler fazia o teatro, Rem cumpria o papel militar. Ocupou o Ministério da Guerra da Baviera. No entanto, ficou isolado, sem reforços ou coordenação. Na manhã do dia 9, cerca de 2.000 apoiadores marcharam pelo centro de Munique. Perto do monumento Feldherrnhalle, a polícia bloqueou o avanço. Houve troca de tiros. 16 nazistas morreram. O grupo se dispersou. Hitler fugiu, mas foi capturado pouco depois. Rem, cercado no ministério, também foi preso. Hitler foi condenado a 5 anos de prisão, mas cumpriu apenas 9 meses na fortaleza de Landsberg am Lech. Não era uma prisão comum. Ele vivia em uma cela espaçosa, recebia visitas constantes e tinha privilégios que transformaram seu tempo de cárcere no berço de seu manifesto político. Rem também foi condenado, mas sua pena acabou convertida em liberdade condicional. E aqui cabe uma pausa para uma pergunta incômoda, porém necessária. Se fossem comunistas tentando derrubar o Estado, o tratamento seria o mesmo? Ou será que desde aquela época já existia uma tolerância, consciente ou não, com a extrema-direita? Quando olhamos para a história, o padrão é difícil de ignorar. Tentativas de golpe nem sempre são julgadas apenas pelo ato em si, mas pela face de quem as comete, ou pela ideologia que a impulsiona. Havia 2 pesos e 2 medidas? É uma questão complexa. Naquela Alemanha, juízes, militares e burocratas não eram neutros. Muitos compartilhavam valores nacionalistas e um anticomunismo feroz. Isso criou um ambiente onde certos réus eram tratados com uma leniência perigosa. Após a soltura de Hitler, o fracasso do golpe ironicamente fortaleceu sua aliança com Rem. Mas não seria apenas a homossexualidade de Ernst que colocaria essa relação em xeque. Ele tinha ambições próprias, queria fundir as milícias ao exército e assumir o controle das forças armadas. Rem não era amado pela cúpula nazista, era tolerado. Visto frequentemente embriagado e causando confusões em bares, ele era útil, mas perigoso. Com o comando da SA e seus mais de 2 milhões de membros, qualquer movimento de Rem poderia colocar o partido em rota de colisão com o exército regular. Dentro dessa falange sombria, as desavenças ferviam. Mesmo unidos pela ideologia, o grupo era corroído por intrigas e disputas de poder. Heinrich Himmler era um de seus maiores inimigos. Foi então que Hitler decidiu eliminar seu aliado mais próximo.
Embora não haja consenso absoluto sobre a fabricação de provas por Himmler e Reinhard Reidrich, há fortes indícios de que eles distorceram informações para convencer Hitler de que um golpe de Hemm era iminente. O resultado foi a Noite das Facas Longas, um episódio onde a violência nazista voltou-se contra os próprios nazistas. Na madrugada de 30 de junho de 1934, em uma operação arquitetada por Himmler, o banho de sangue começou. Dezenas, possivelmente centenas de oficiais da SA foram executados. Hemm estava em um hotel perto de Munique, quando o próprio Hitler invadiu seu quarto e lhe deu voz de prisão. No dia seguinte, Theodor Eicke, oficial da SS e futuro comandante de Dachau, entrou na cela de Hemm e deixou uma pistola carregada com uma única bala. Ele teria 10 minutos para cometer suicídio. Caso se recusasse, seria executado. Eicke retirou-se. O tempo passou em silêncio. Nenhum disparo foi ouvido. Ao retornarem, os carrascos encontraram Ernst Hemm de pé, sem camisa, peito estufado, encarando a morte. O homem que ajudou a colocar Hitler no poder foi executado ali mesmo, na prisão de Stadelheim, em 1º de julho de 1934. Hermann Göring. Ele foi um dos homens mais poderosos do Terceiro Reich, comandante-chefe da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, e um dos arquitetos da Gestapo, figura central na economia de guerra e braço direito de Hitler desde os primórdios do movimento. Viciado em morfina, saqueador de obras de arte e, por mais inacreditável que pareça, um entusiasta do ambientalismo. Além disso, Göring carregaria consigo um dos maiores mistérios dos julgamentos de Nuremberg. Veterano da Primeira Guerra Mundial e piloto de caça condecorado, Göring chegou a comandar o lendário Esquadrão do Barão Vermelho. Esse prestígio foi o seu passaporte para o círculo íntimo de Hitler entre 1922 e 1923. Na noite do golpe em Munique, Göring estava ao lado do Führer na cervejaria Burger Bräukeller. Enquanto Hitler tentava coagir os líderes bávaros, Göring coordenava as forças paramilitares da SA, mantendo o controle da situação sob a mira de fuzis. Mas, no dia seguinte, sua sorte mudou drasticamente. Durante o confronto com a polícia, Göring foi atingido por um disparo na coxa, perto da virilha. A dor era lancinante. Retirado às pressas por aliados, ele desapareceu nas sombras, sangrando enquanto o golpe desmoronava. Com a ajuda de sua esposa, Karin, ele conseguiu fugir da Alemanha antes de ser capturado. Sua recuperação ocorreu no exílio, entre a Áustria e a Suécia. Foi ali, para aplacar as dores terríveis do ferimento, que os médicos começaram a administrar doses pesadas de morfina. O que começou como tratamento médico tornou-se uma dependência devastadora.
Esse vício o levou a internações psiquiátricas na Suécia, marcadas por surtos de paranoia e instabilidade mental que quase o riscaram do mapa político. Foram 5 anos de exílio e sombras, até que, após uma anistia para os golpistas, ele retornasse parcialmente recuperado à Alemanha. Essa anistia não foi só perdão. Foi, na prática, uma das portas que permitiram ao nazismo se reorganizar e voltar ainda mais forte. Ele não voltava como um homem novo, mas como alguém mais frio, ambicioso e perigoso. Poucos anos depois, em 1933, um incêndio mudaria o destino da Alemanha e ampliaria brutalmente o poder de Hermann Göring. Na noite de 27 de fevereiro, o parlamento alemão, o Reichstag, foi consumido pelas chamas. O regime nazista imediatamente acusou os comunistas de tentar iniciar uma revolução. Como ministro do interior da Prússia, Göring controlava boa parte da polícia alemã. Aproveitando o clima de medo e caos, ele coordenou prisões em massa, perseguições políticas e a destruição acelerada das liberdades civis. Os principais presos foram comunistas, social-democratas, sindicalistas, jornalistas opositores, intelectuais críticos e líderes de esquerda em geral. Hermann Göring e os nazistas aproveitaram o clima de pânico para destruir praticamente toda a oposição política organizada. Houve uma investigação formal sobre o incêndio, e o principal acusado foi Marinus van der Lubbe, o jovem holandês encontrado dentro do prédio. Ele foi julgado e condenado, mas paralelamente, os nazistas trataram o incêndio como prova de uma suposta conspiração comunista gigantesca, mesmo sem evidências sólidas que justificassem repressão em massa naquele nível. O governo de Adolf Hitler e Hermann Göring não esperou o fim das investigações para agir. Em questão de horas, direitos constitucionais foram suspensos. Opositores políticos começaram a ser presos. Jornais foram fechados e a polícia recebeu poderes extraordinários. Na prática, o incêndio virou uma justificativa para neutralizar adversários políticos em larga escala e para consolidar a ditadura nazista. Até hoje, historiadores discutem se o ataque foi obra isolada de um extremista ou se membros do próprio regime ajudaram a planejar o incêndio. O fato é que Göring foi um dos homens que mais lucrou politicamente com a tragédia. Nessa trajetória, surge uma faceta curiosa: o nazista ambientalista. Göring era um apaixonado pela vida no campo e pelas florestas. Como mestre da caça do Reich, promulgou leis rigorosas de proteção à vida selvagem. Restringiu o número de caçadores e proibiu o uso de armadilhas cruéis. Por breves momentos, ele parecia um homem comum, movido por causas nobres. Mas é exatamente assim que o mal se manifesta, em fragmentos. Apreciar a arte, fazer comentários moderados em privado, ou ter hábitos aparentemente normais, não anula a participação ativa em um sistema brutal. Dentro do nazismo, a hipocrisia era a regra. Alguém podia perfeitamente acariciar um cão pela manhã e, à tarde, assinar diretrizes para um sistema que exterminava seres humanos em escala industrial. Até Hitler já foi visto com simpatia em registros domésticos, cercado por cães e crianças. No entanto, esses são apenas gestos isolados. Ao vermos alguém sorrindo ou sendo gentil com um animal, ativamos automaticamente a ideia de que essa pessoa tem algo de bom. Na psicologia, isso é o efeito halo, quando um traço positivo visível contamina nossa percepção geral, cegando-nos para o resto. Ao mesmo tempo em que Göring posava como defensor da causa animal, a história lhe atribuía um rótulo mais preciso: o de maior ladrão de obras de arte do século. Sob o regime nazista, o roubo foi institucionalizado. Leis obrigavam judeus a declarar patrimônios, que eram confiscados ou comprados por valores irrisórios
em uma legalização do saque. Quando a Alemanha invadia países como a França, equipes especializadas como a ERR, Einsatzstab Reichsleiter, Rosenberg, entravam em cena. Elas catalogavam, fotografavam e embalavam coleções inteiras com precisão cirúrgica. Goering visitava pessoalmente esses depósitos, percorrendo as obras como se estivesse em sua galeria privada. Ele escolhia peças para suas propriedades luxuosas sem qualquer discrição. Ao saquear aquelas telas, Goering não estava apenas colecionando arte. Ele estava subtraindo o que restava da identidade de um povo que o regime já havia decidido apagar. Mas o papel de Goering ia muito além do saque ou da ganância. Em 31 de julho de 1941, ele assinou o documento que mudaria o curso da infâmia. Uma ordem direcionada a Reinhard Heydrich para preparar o plano geral da chamada solução final da questão judaica. Não era uma sugestão, era o sinal verde oficial vindo do número 2 do Reich. A partir daquela assinatura, a perseguição transformou-se em sistema, em máquina, em indústria. Meses depois, isso culminaria na Conferência de Wannsee, onde o extermínio em massa tornou-se política de Estado organizada. Goering pode não ter puxado o gatilho nos campos, mas foi ele quem assinou o papel que permitiu que milhões fossem mortos. Como sucessor designado pelo próprio Führer, Goering detinha o título de Heeresmarschall, uma patente criada exclusivamente para ele, acima de todos os outros marechais. Mas a confiança de Hitler não resistiria ao peso dos fracassos militares. Na Batalha da Inglaterra, Goering prometeu aniquilar a aviação britânica e falhou. Em Stalingrado, garantiu que a Luftwaffe abasteceria as tropas cercadas. O resultado foi um desastre absoluto. Enquanto a Alemanha ruía, Goering se afastava da realidade. Vivia em um luxo aristocrático, cercado por palácios e entorpecido pela morfina, tornando-se uma figura decadente e distante do fronte. No dia 7 de março de 1945, quando as tropas americanas atravessaram o rio Reno em remagem, o colapso era inevitável. O império de 1000 anos de Hitler e as ilusões de grandeza de Goering estavam chegando ao fim. No dia 23 de abril de 1945, Hermann Göring enviou um telegrama a Hitler, que estava isolado no bunker em Berlim. Ele perguntava se deveria assumir a liderança do Reich, conforme um decreto anterior previa. Mas o momento não poderia ser pior. Berlim estava prestes a cair e a paranoia de Hitler atingia o ápice. Martin Bormann, rival de Göring, distorceu a mensagem, apresentando-a como uma tentativa de golpe. Hitler reagiu com fúria. Acusou Göring de traição, retirou-lhe todos os cargos e ordenou sua prisão. Ironicamente, não era traição, mas o cumprimento de uma regra que o próprio Hitler criara. Göring descobriu, tarde demais, que nos estertores do poder não existem leis, apenas desconfiança. Mantido em prisão domiciliar na Baviera, ele viu o comando central colapsar e seus próprios guardas abandonarem os postos. Percebendo que o fim chegara, tomou uma decisão estratégica: entregar-se aos americanos. Foi interceptado nos Alpes austríacos, em Rastatt, enquanto tentava negociar sua rendição como um homem de Estado. No banco dos réus em Nuremberg, Göring tentou transformar o tribunal em palco. Fazia discursos em vez de responder perguntas, ostentando uma arrogância de quem ainda se sentia superior.
Mas a imagem de líder que ele tentava projetar foi implodida por provas esmagadoras, documentos assinados, fotos e testemunhos. No fim, o veredito foi inevitável: culpado e condenado à morte por enforcamento. O saqueador de artes e arquiteto do extermínio aguardava a corda na cela número 1. Porém, ele reservava um último ato para enganar o carrasco. O mistério que intriga historiadores até hoje: como Hermann Göring conseguiu uma cápsula de cianeto dentro de uma cela vigiada 24 horas por dia. As hipóteses são várias. Teria ele escondido o veneno em cavidades do corpo durante meses? Recebeu ajuda de um guarda simpático à sua figura? Ou teria sido uma falha gritante nas revistas dos aliados? O fato é que na noite de 15 de outubro de 1946, às 22h44, apenas 2 horas antes do horário marcado para sua execução, os guardas o encontraram em convulsão. Ele morreu com um sorriso de deboche. Em suas palavras, o vencedor sempre será o juiz, o vencido, o acusado. Ao tirar a própria vida, Göring sentiu que dera a última palavra, negando aos aliados o espetáculo de sua execução pública. Impossível olhar para o passado e não encontrar certos padrões com o cenário político que nos cerca na atualidade. Décadas se passaram, os tempos são outros e os rótulos mudaram. Mas o conteúdo ideológico, mesmo que adaptado, ainda preserva resquícios da receita original. O que vimos neste vídeo? A chamada cura gay. Os nazistas testaram métodos dolorosos e cruéis na tentativa de curar a homossexualidade. Fica evidente que o incômodo com a vida íntima alheia é um traço antigo da extrema-direita, que ainda hoje se manifesta no meio ultraconservador. Historicamente, sexualidade sempre foi um dos principais instrumentos de controle social. Quando surgem movimentos dizendo cada pessoa decide como viver sua sexualidade, alguns grupos enxergam isso como desordem moral, não como liberdade. Para quem acredita que existe uma única forma correta de viver, a diversidade vira ameaça. Ernst Röhm era um homossexual inserido no próprio ninho da intolerância e da homofobia. Na nova extrema-direita, também encontramos homossexuais adeptos do movimento. No entanto, a história do nazismo nos mostrou que Röhm nunca foi amado, mas sim tolerado. Ele teve utilidade apenas por um tempo, até o dia em que decidiram eliminá-lo. Quem escolhe conviver com cobras, uma hora acaba picado. Há também a questão das milícias. A extrema-direita histórica e a atual parecem compartilhar um apreço por grupos armados que atuam à margem das forças oficiais. No nazismo, essas milícias tinham um fim puramente ideológico. Já no Brasil atual, elas operam como um poder paralelo, baseado na extorsão e na cobrança de taxas de moradores. Não é difícil imaginar que, caso uma ditadura de extrema-direita fosse implantada no país, essas estruturas milicianas serviriam de suporte para um governante autoritário. Durante o vídeo, fizemos uma pausa para questionar o tratamento diferenciado que os comunistas receberiam caso tentassem um golpe de Estado. Agora, acrescentamos a esse debate a atual narrativa de anistia para golpistas. Isso aconteceu também no nazismo. É impressionante como os padrões se repetem. Enquanto insurgentes de direita usufruem do direito de defesa no judiciário, na ditadura de 1964, os opositores de esquerda eram submetidos à tortura e à morte. Nosso canal tem um posicionamento político claro. Somos de esquerda. É por isso que, nesta série histórica, trazemos um diferencial em relação aos documentários convencionais sobre o nazismo. Não ficamos presos apenas aos fatos do passado. Propomos pausas reflexivas, às vezes incômodas, mas fundamentais.
É penetrando no terreno do pensamento crítico que conseguimos iluminar detalhes vitais para nos mantermos sempre alertas. Dificilmente algo nas proporções do Holocausto se repetirá. Porém, perseguições implacáveis a grupos específicos continuam sendo uma ameaça real. Da mesma forma que Hermann Göring coordenou ataques violentos aos opositores, principalmente comunistas, logo após o incêndio no parlamento, algo semelhante não seria difícil de acontecer em uma ditadura de extrema-direita moderna. Vale lembrar que historiadores têm fortes suspeitas de que aquele incêndio foi forjado justamente para criar o pretexto que aniquilou a democracia alemã. A extrema-direita, que historicamente se pinta como a salvadora da pátria contra a ameaça comunista, deixou um rastro indelével de destruição. Muitas lágrimas foram derramadas, muita dor foi sentida, tanto física quanto moral. Enquanto eles bradam seus exageros e plantam teorias da conspiração para espalhar o medo, o mergulho na história nos revela a verdade. Os paladinos da moralidade, aqueles que se vendem como perfeitos, costumam ser os mais perversos. O padrão é cíclico. Na Inquisição, o inimigo era o demônio. No século XX, era o comunismo. Hoje, ele apenas muda de nome. Esquerdistas, petistas. Sempre existe um inimigo a ser combatido. Sempre existe um medo a ser explorado. Sempre existe alguém disposto a acreditar. E é assim que o fanatismo sobrevive. Ele atravessa séculos, se adapta, se disfarça. Mas no fundo, continua sendo a mesma doença. Uma doença antiga, persistente. E ao que tudo indica, sem cura. E é por isso que a história se repete. Não igual, mas perigosa o suficiente. Porque no fim das contas, o verdadeiro perigo que corremos hoje é fechar os olhos para o passado e esquecer que tudo isso aconteceu. Se você considera que este vídeo lhe foi útil, deixe seu like e seu comentário. Gostaríamos muito de saber sua opinião. Ative o sininho das notificações para ser notificado quando sair o próximo capítulo da série. Mergulharemos ainda mais fundo no submundo da história para mostrar que as raízes do autoritarismo são mais profundas e perigosas do que se imagina. Compartilhe este conteúdo e, se puder, apoie nosso canal com um Pix de qualquer valor. Sua contribuição é o que mantém viva a produção de conteúdos como este. Nossa luta por memória e justiça depende de você. Ninguém solta a mão de ninguém. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.